Deus, graça e paz, boa noite. Louvado seja Deus por mais uma oportunidade que nós recebemos dele para fazermos aqui uma adoração, para compartilharmos uma palavra, para receber o ensinamento da parte de Deus. O que nós precisamos é da presença dele nas nossas vidas. Nós vemos em Deus assim um grande amor, algo imensurável, a maneira que Deus trabalha, a maneira que Deus move tudo, a maneira que Ele cuida de cada um de nós. Sabe, muitas vezes a gente nem percebe, o quanto Deus está ali, querendo nos justificar, querendo nos tornar melhores, querendo nos abençoar. Sabe, nessa noite de hoje, o tema da nossa ministração é a justiça de Deus e não dos homens, que a gente aprenda a receber tudo aquilo que Deus preparou para nós. Eu lembro de uma passagem onde o Senhor fala que a única coisa que Ele pediu que nós guardássemos, que nós nos esforçássemos para fazer, era descansar nele, aprender a descansar em Deus, aprender a descansar no Pai. E é isso que nós precisamos, aprender a descansar, confiar, deitar nos braços dele. Esse descansar não é que eu vou ficar assim, sem fazer nada, não é isso. O descansar é estar se movimentando, confiante de que o Senhor vai fazer justiça. E a justiça de Deus é muito diferente da justiça dos homens, porque a justiça de Deus, ela é, uma justiça que ela vem para salvar o ser humano, ela vem para abençoar o ser humano, ela vem para trazer graça, justificação, redenção para nós. E muitas vezes a gente tenta alcançar a justiça de Deus, pensando que de tal maneira é pelo que nós estamos fazendo. Eu queria te dizer, descansa no Senhor. O que é descansar no Senhor? Espera nele, se movimenta, anda, trabalha, não desanima, espera nele, que a justiça dele é tremenda e maravilhosa. Amém? Eu aprendi muita coisa nessa caminhada, que às vezes a gente acaba pensando que é aquilo que a gente está fazendo que move. Eu lembro que quantas vezes a gente jejuava, quantas vezes a gente ainda jejua a hora, mas quantas vezes a gente ia numa fé que era, o Senhor que estava ali recebendo o que a gente estava fazendo. E na realidade a justiça de Deus, ela vem de cima para baixo, ela vem através de Jesus para a nossa vida. Então que a gente possa receber esse conforto, amém? Nunca é tarde para ninguém, nunca é impossível para ninguém. Assim o Senhor trabalha numa multiforme graça, Ele trabalha de várias maneiras, em prol de salvar o ser humano. Tanto é que a Bíblia diz que Ele amou o mundo de uma tal maneira que Ele deu o seu único Filho, o primogênito, para todo que nele crê. Ou seja, quando eu creio em Jesus, as coisas começam a acontecer em minha vida, as coisas começam a fluir em mim. E hoje nós vamos aqui na palavra de Lucas, capítulo 18, versículo 9. Uma saudade de ouvir a igreja gritando glória a Deus quando a gente lê o versículo lá na casa de Deus. A gente dá um glória a Deus tão tremendo, tão maravilhoso, porque a gente é grato por todo esse ensinamento que a palavra tem nos dado, O Senhor tem nos proporcionado muitas coisas através da sua palavra. E é uma palavra de amor. A Bíblia é um livro de amor para a nossa vida. Quando nós entendemos ela através de Jesus, nós entendemos o amor que Ele tem por nós. E quando nós tentamos praticá-la, a gente acaba não conseguindo, porque o que nos leva até o Senhor, até Deus, não é nossas boas práticas, nossas boas obras. O que nos leva até Deus é a fé que nós temos em Jesus o Cristo. Então o tema da nossa ministração é a justiça de Deus, e não a dos homens.
Amém? Quem vai fazer justiça na sua causa, quem vai fazer justiça na sua vida é Ele. E Ele quer fazer. E eu quero te dar o caminho hoje para receber essa justiça. Quero te deixar bem pertinho de Jesus para que Jesus te leve até o Pai. Amém? Posso ouvir um amém da sua casa? É muito maravilhoso, a gente entra na casa dos nossos irmãos bem rápido, né? Glória a Deus por isso. Então vamos aqui olhar a palavra. Nós vamos falar sobre a parábola do fariseu e a parábola do publicano. Lucas 18, versículo 9. Muito tremendo e muito tremendo. Está escrito assim, para você que ama Jesus e não consegue mergulhar nele, não consegue usufruir, não consegue pegar tudo que Deus tem para você. Você vai aprender hoje a tocar na glória de Deus. A Bíblia diz que a terra está cheia da glória de Deus. E agora, depois, o profeta diz que ele está revelando a sua glória. Então nós vamos aprender a receber tudo que Deus tem na nossa direção. Nós temos vivido dias maravilhosos e é simplesmente porque nós confiamos em Jesus, não é mérito humano. Nós somos pequenos, nós somos falhos, mas o Senhor tem realizado grandes coisas, grandes obras, tem trabalhado de forma sobrenatural na medida que nós acreditamos no seu Filho. No versículo 9 está escrito assim: e disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e acabavam sem querer desprezando os outros. Eu não sei se você já fez isso alguma vez na sua caminhada, eu não sei se de repente você já viveu isso, passou por isso ou fizeram com você, mas eu queria te ajudar a entender que Deus quer abençoar a nossa vida, quer fazer justiça, quer nos salvar. E para isso nós precisamos ouvir e receber ensinamentos da palavra dele. Nós não nos aproximamos de Jesus porque nós merecemos. A Bíblia já nos diz que nós não merecemos. Romanos 3, 23 diz que todo homem pecou. Por isso nós estamos, sem o merecimento. Mas por causa de um só homem, Jesus Cristo, que morreu nos perdoando e ressuscitou nos justificando, por causa dele, hoje nós temos essa oportunidade de se aproximar de Deus, de chegar diante do quarto quando nós formos orar, chegarmos diante de Deus, conversar com Deus, falarmos com Deus sobre o que está acontecendo, falar com Deus sobre nossas dificuldades, falarmos com Deus sobre aquilo que nós estamos passando, Eu não posso simplesmente pensar que eu só posso ir até o meu quarto orar se eu estiver merecendo. Não é merecimento do homem, amém? Não é merecimento do homem. E a Bíblia diz aqui, nessa parábola, uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Esses dois homens, eles deixam um grande ensinamento aqui para nós. Muitas vezes a gente acaba se achando correto demais, e quando a gente se acha correto demais para aquilo que a gente está fazendo, a gente acaba olhando para outras pessoas e pensando assim, essas pessoas aí, elas não merecem, elas não estão bem, não estão na igreja, elas não, isso é um pensamento nosso. Mas o Senhor vai nos dar um entendimento tremendo aqui nessa hora. No versículo 10 ele diz assim: os dois homens subiram ao templo. Aqui a gente nota que os dois foram orar. A gente fala de um fariseu que era um homem que era um exemplo ali naquele lugar, era correto a sua maneira de pensar, a sua maneira de acreditar. E a gente olha para o publicano. O publicano é aquele, vamos dizer, desviado. É um judeu que cobra o imposto do judeu para levar, para outro lugar. E aqui a gente vê que os dois foram orar. Os dois entraram no quarto. Eu
Eu quero te dar um entendimento hoje. Quantas vezes você já deixou de orar? Quantas vezes você já deixou de orar porque você pensou que não era merecedor? Responda essa pergunta para mim. Quantas vezes você deixou de buscar a Deus? Quantas vezes você deixou de dobrar os seus joelhos? Quantas vezes você deixou de louvar? Quantas vezes você deixou de estar, falando com Deus, porque às vezes você olhava para a sua vida e você dizia assim: eu não mereço. A justiça de Deus é justamente isso, trazer para os que não merecem. E Ele trabalha de uma forma tão maravilhosa que Ele vence a religião com o seu amor. Ele acaba cumprindo toda a lei através do seu amor. Uma vez os discípulos conversando falaram para Jesus: por que aquele homem está doente? Foi por causa dos pecados dos pais dele? Ou foi ele mesmo que pecou? Muitas vezes a gente acaba trazendo para nós alguns ensinamentos, alguns costumes, como se aquilo que eu aprendo tem me transformado numa pessoa de Deus. E aquilo que você aprende, é algo que Deus te dá, mas o que te transforma mesmo um homem de Deus não é aquilo que você aprende, mas é naquilo que você acredita. Quando você crê que Jesus te deu essa oportunidade, quando você crê que Jesus te deu essa legalidade de chegar diante do Pai. Sabe o que é tremendo? Jesus disse: não foi o Pai, nem foi eles. As enfermidades, os problemas, essa enfermidade que ele carrega é simplesmente para a glória de Deus, porque Deus quer curar pessoas, Deus quer sarar pessoas, e isso é poderoso para a minha vida e para a sua. Então, quando eu deixo de entrar no quarto para orar porque eu estou em débito, eu me acho falho demais para isso, eu acabo querendo fazer a justiça do homem. E quando eu entro naquele lugar sendo falho, sabendo que eu preciso estar ali, que eu preciso de Deus, que eu não posso ficar sem aquele lugar, e aí eu faço a justiça de Deus, porque Ele veio salvar aquilo que tinha se perdido. Isso é muito forte. Então o fariseu e o publicano subiram ao templo para orar. Então nunca deixe de ir à igreja porque você está olhando falhas. Nunca deixe de ir à igreja porque você está vendo alguma dificuldade em você. Nunca deixe de ir à casa de Deus. Guarde esse temor e vá. Vá, porque vai chegar uma hora que a palavra vai entrar diferente. Vai descer pelos seus ouvidos de uma forma diferente, vai pegar seu coração de uma forma diferente. Vai ativar o seu espírito. Vai te dar vida. Vai te levar a compreender que a justiça que salva, quando nós falamos que Deus vai fazer justiça, é porque Ele vai salvar os seus. Ele vai salvar os seus. Você quer ser salvo por Ele? Ou você quer salvar a si mesmo? Então se jogue do jeito que você estiver na presença dEle. Não queira ser perfeito para se aproximar, porque só Ele é perfeito. Eu vi um testemunho de um homem, ele falava que tinha um cachorrinho, e quando ele levou esse cachorrinho para passear, esse testemunho é bem legal. Quando ele levou esse cachorrinho para passear, esse cachorrinho era pequeno, e quando ele chegou na pracinha do passeio, tinha um cachorro de uma estatura média, era mediano. E quando esse cachorrinho dele olhou para esse cachorro mediano, ficou com muito medo. E não queria se aproximar de tanto medo. E aí ele se escondia, e ali até que eles conseguiram tirar. Ele era de outra raça, esse cachorrinho de média estatura. E caminhando mais um pouco, veio da mesma raça dele. Só que muito maior do que aquele de média estatura. Então eles pensaram: nossa, como esse cachorro é bem maior, ele vai ficar com muito mais medo dele. E quando eles olharam, o cachorrinho correu até esse cachorro que era bem maior, brincou, pegou a bolinha da mão, eles ficaram ali brincando, e eles ficaram surpresos. É nessa hora que o Espírito Santo traz a revelação. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus.
Ele nos deu, sabe, a oportunidade de sermos iguais e semelhantes a Ele, ao próprio Deus. Então, quando você entende que você é a imagem e semelhança de Deus, você não tem medo dele, você vai ao encontro dele. Por mais que ele seja muito maior do que você, mas você entende que ele, sendo da sua mesma raça, ele não vai fazer nenhum mal para você. E a prova disso é ver que ele deu o próprio filho para nos salvar. Então não é mérito nosso, o mérito nunca vai ser nosso. Nós somos falhos, eu sou falho. Se Deus pudesse, sabe, se a gente pudesse ver Deus olhando para cada um de nós, imagina quanto nós somos falhos, quanto a gente falha durante o dia. Mas a questão não é o quanto nós somos falhos, a questão é o quanto nós temos acreditado que o Senhor quer nos salvar, que Ele quer que a gente esteja próximo a Ele. Então muitas vezes, sabe, eu vejo pessoas deixando de ir à casa de Deus, deixando de ir à igreja, porque errou, porque falhou, deixando de orar, deixando de buscar Deus, por causa de falhas que Jesus desceu para resolvê-las. Ele é a solução para nós. Se nós pudéssemos resolver tudo, chegarmos a uma estatura de unção perfeita, de sermos as pessoas melhores que existem, Jesus não precisaria ter descido à terra, mas ele desceu como um instrumento de amor, como instrumento de vida, como alguém que veio morrer para salvar a minha vida e a sua. Os méritos, as honras, nós levantamos todo dia, sabe, todos os dias e dizemos: a honra seja tua, Pai, a honra seja tua, porque em Jesus está todas as coisas. Jesus quer salvar a nossa casa, quer salvar a nossa vida, quer salvar a nossa família. E se eu ficar um dia sem orar? Se eu ficar um dia sem orar, será que Jesus não vai vir? A Bíblia fala que ele ia todo pôr do sol conversar com Adão. Muitas vezes a gente perde o encontro porque a gente que se esconde de Deus. Vá até Ele do jeito que você é, do jeito que você está. Ele já nos conhece. E Ele fez a maior prova de amor porque Ele quer nos salvar. Quer fazer coisas grandes na nossa vida. Sabe, então, a justiça que vai ser feita sobre nossa vida é a justiça de Deus, não a justiça do homem. A nossa justiça é muito pequena diante da grandeza de Deus. No versículo 11, fala, o fariseu estando em pé, olha só como é que é forte essa passagem. O fariseu estando em pé, ele orava consigo dessa maneira. Eu quero te ensinar uma maneira de orar também. Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. E ele começa a encontrar defeito nas pessoas para aumentar a qualidade dele. Eu não sei se você conhece pessoas assim, ou se algum dia você já fez isso também, percebendo, sem perceber. Precisa mostrar os defeitos dos outros para mostrar suas qualidades. E esse homem estava orando dessa maneira. Ele dizia: eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero, e nem ainda sou como este publicano. Ou seja, o publicano que estava junto com ele em oração, ele se levanta orando, e de certa forma ele tinha cumprido alguns padrões, ele tinha sido obediente em algumas áreas, mas muitas vezes a gente é obediente, a gente, sabe, acaba pecando por outro lado, se achando que somos melhores do que os outros. E para Deus não existe isso. Não existe isso. Ele confia em uns um pouco mais quando nós vamos ganhando uma maturidade espiritual, mas o amor dele é para todo que nele crê. Todo que nele crê. O Senhor quer salvar, sabe? Ele quer abençoar. E aí o fariseu começa a contar assim, ele disse: eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou dízimos, sabe? Eu dou de tudo quanto possuo. E naquele momento ele orando, ele acaba se exaltando. E quando a gente se exalta, a gente perde a justiça divina que está separada para nós. Quando você vai para a igreja e volta para sua casa, e às vezes seu comportamento, a sua maneira,
A gente está se exaltando porque agora você está numa situação melhor, você está numa situação boa. Cuidado, isso é muito perigoso. Quando você for para a igreja e encontrar Jesus Cristo na sua vida, volte até lá e faça como Ele fez na sua vida. Derrame amor na vida da sua família, derrame amor na vida dos seus irmãos, da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos, das suas filhas, dos seus primos. Libere a graça, o amor que está dentro de você, que foi recebido dele. Aleluia. E aí nós olhamos para o outro lado, o publicano estava orando. E a oração do publicano era assim: porém, estando em pé, de longe, note que as posições eram diferentes. O fariseu, ele foi para um lugar onde todos podiam vê-lo. O publicano foi para um lugar escondido, onde não conseguiam vê-lo. E ele, sabe, o publicano não queria nem levantar os seus olhos aos céus, mas ele batia no peito, assim, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Era isso que o publicano fazia. No versículo 14 diz assim: digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O Senhor quer exaltar a nossa vida. Ele quer que as pessoas olhem para mim, para você e digam: olha que homem de Deus, olha que vida maravilhosa que ele tem, olha quanta paz ele tem, olha, ele não precisa de nada, de ninguém, assim, ele está bem estabilizado. Nossa, como esse homem tem unção, como essa mulher tem unção. O Senhor quer exaltá-lo. E a dificuldade da gente ser exaltado pelo Senhor é porque, sem perceber, a gente acaba querendo se exaltar antes do tempo. E a gente, pelo que tem feito, pela nossa obediência, pelo tempo de igreja, pelo tempo de caminhada, a gente, sem querer, acaba esquecendo que foi Jesus que nos salvou. E que o mesmo que nos salvou quer salvar todos. Quer salvar todos. E sabe quem que ele quer usar? Ele quer usar você que está assistindo. Ele quer que você seja esse canal. Você que entra no quarto pedindo misericórdia, sabe? E lá naquele quarto seja tocado por Deus. Saia de lá e vai derramar amor por onde quer que você passe. Não queira se exaltar. Todo aquele que quer se exaltar é abatido. É abatido. Mas aquele que se humilha diante da mão potente de Deus, diante do seu braço, diante da sua presença, que entra dizendo: Pai, eu estou aqui no lugar secreto nesse quarto, tem misericórdia da minha vida, não mereço eu tudo que estou vivendo, não mereço eu tudo que recebi de Ti, de graça Tu me destes, eu quero devolver isso de graça para os meus irmãos, para a minha família, para os meus discípulos. Do jeito que o Senhor me deu de graça, eu quero levar isso adiante. A cura que você recebeu está nas suas mãos agora para você derramar na vida de outros. A unção que você recebeu está na sua vida, mas não esqueça, sempre se humilhe, para que a exaltação não venha do homem, venha de Deus. É Ele que exalta. É Ele que nos exalta. Ele nos coloca numa posição, a Bíblia diz que nos coloca sentado em lugares celestiais. Imagina você em casa, sentado num lugar celestial no mundo espiritual, orando, derramando, profetizando, liberando sobre as pessoas. Se humilhe diante de Deus.
Não pense que é a nossa obediência que nos leva até Ele. A obediência não nos leva a Deus, mas Jesus nos leva. Então o que devo fazer? Me alimentar do corpo e do sangue de Jesus, para que eu cresça, cresça, cresça e a glória nunca seja minha. Nós somos simples pessoas, humildes, falhos, só Deus é perfeito. A Bíblia diz que até Jesus, com a sua humildade, com a sua, mansidão, com o seu amor, com o seu carinho, são tantas qualidades que ele tem. Um dia um homem chamou ele de bom e ele disse: por que você me chama de bom? Jesus afirma que bom só tem um, e é Deus que está no céu. Só Ele é bom. Só Ele é bom. Sabe como vai ser o dia que Deus vai te chamar de bom? Depois que você aceitar Jesus na sua vida e caminhar com Ele. Que quando Deus nos recolher dessa terra, a gente morrendo com Ele, vamos chegar diante de Deus nos céus. E os anjos vão nos recepcionar dizendo: servo bom e fiel. Entre para o gozo do seu Senhor. Nunca queira receber tudo, mas queira, confiar em Jesus Cristo. A honra e a glória são dele. Quando você falhar, se tropeçar, não deixe o seu lugar de oração. Não deixe a casa de Deus. Não saia de perto de Jesus. Ele é o único. A Bíblia diz que Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o único mediador, vou repetir para você não esquecer, entre Deus e os homens. Nós só conseguimos chegar a Deus através de Jesus. Um dia o discípulo de Jesus, Felipe, um apóstolo, ele viu que Jesus falava tanto em Deus, e ele perguntou assim: por que o Senhor não nos mostra logo o Pai? Mostra o Pai para nós. Mostra o Pai para nós. Jesus, olhando para ele, diz assim: Felipe, quem vê a mim, vê o Pai. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida essa noite. Que quando as pessoas olhem para você, elas possam ver Jesus na sua vida. Não pelo que você tem, não pelo conhecimento que você tem, mas pela maneira de viver que você tem. Honrosa, amando, sendo misericordioso, entregando a sua vida para salvar os seus. Que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus na nossa vida. Não a pessoa que frequenta igreja, não a pessoa isso ou aquilo, mas que elas possam ver Jesus. Que isso venha a crescer sobre nós. Que isso venha a crescer sobre a nossa vida. Que a gente não saia de perto dele e não coloque ninguém no lugar dele. Sabe, as bênçãos que você recebeu de Deus, você muitas vezes pensa que foi pelas coisas que você fez quando estava na igreja. E eu quero te dizer hoje que não foi por isso. As bênçãos que você recebeu foi porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou por nós. Justificado foi o homem que se humilhou diante de Deus. Justificado foi o homem que se humilhou diante de Deus e diante do fariseu, diante do seu irmão, porque ele poderia ter falado: esse fariseu aí está me humilhando. Não, eu não sou digno. Quando eu chego perto de Deus, eu entendo que eu não sou digno de receber, nem de olhar para cima
e naquela noite, naquele dia, ele foi justificado por Deus. Justificado por Deus. Você quer ser justificado? Se humilhe, não se exalte. Deixa que Deus te exalta. Seja amor para as pessoas. Se levantarem contra você, não queira provar o contrário, não se preocupe. Faça simplesmente a vontade do Pai. Quero orar com você. Amém? Não deixe de orar por causa das suas limitações. O Senhor, Ele quer que você receba por causa dEle, não por causa de você mesmo. Vamos orar? Poderoso Deus, finalizamos essa noite com uma imensa gratidão ao Senhor. Mesmo nós sendo tão pequenos, o Senhor nos deu essa graça, tem nos dado essa graça de nós sermos justificados, de nós a cada dia estarmos nos tornando pessoas melhores, pela palavra que nós temos recebido de Ti. Eu quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito sobre a terra, Pai. O Senhor é o único merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E eu quero liberar na vida dessa pessoa que está me ouvindo. Quem vai te justificar é o Senhor Jesus. Não são suas qualidades. Apenas o siga. Apenas entenda que só Ele pode todas as coisas. Todas as coisas. Louvado seja Deus na minha vida e na sua vida. Entenda, aquele que se humilha, Deus exalta. Não queira provar nada para ninguém. Não queira ser melhor que ninguém. O próprio Deus vai se encarregar de fazer isso. Peça para o Espírito Santo. Dá liberdade para o Espírito Santo. Dá liberdade para o Espírito Santo falar com você do jeito que você é. Porque é Ele que transforma. Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus.
aconteceu um negócio inédito. Eu já tinha ido embora, mas o Espírito Santo mandou eu voltar aqui para dizer para 10 pessoas que estão aqui, 10 pessoas, para você cantar dentro da sua casa, adorar dentro da sua casa, você que está se achando desviado, se achando que não merece, para você cantar, dançar e louvar, porque quem te salvou foi Ele. Você está salvo por causa dEle, não é por causa do que você estava fazendo bem feito, é por causa dEle. Cante, adore, o Senhor salvou a sua vida. Eu já ia embora, mas Ele voltou. Volta lá e fala, e está entregue, em nome de Jesus. Louvado seja Deus.